Olá, boa noite. Hoje é dia 8 de outubro, são 20 horas e 30 minutos. Começamos agora mais um programa ABP-TV. Estamos às vésperas do 37º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP, que neste ano acontece no Rio de Janeiro a partir de amanhã, quarta-feira, 9 de outubro. São mais de 350 atividades científicas, divididas em mais de 150 sessões, conferências nacionais e internacionais, cursos, mesas redondas, simpósios, talk shows e muito mais. Como já estamos na reta final para o CBP, reexibiremos hoje o programa Depressão, respondendo às principais dúvidas, com a presença dos doutores Antônio Geraldo da Silva e Cláudio Martins. O programa foi exibido originalmente no dia 13 de agosto, em que comemoramos o Dia do Psiquiatra. Contamos com todos vocês no 37º CBP, a partir de amanhã. Quem não estiver no Rio pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da BP ou canal ABP-TV no YouTube. Fique agora com o programa Depressão, respondendo as principais perguntas. Hoje teremos um ABP-TV muito especial. Hoje, dia 13 de agosto, é Dia do Psiquiatra. Desde 2015 que a especialidade tem o seu dia no Brasil. A data foi criada para valorizar a especialidade e também como forma de combate ao estigma. Dia 13 de agosto é a data da fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, foi a data escolhida pelo idealizador do projeto, Dr. Antônio Geraldo da Silva, para essa homenagem. Em 2016, os Correios lançaram um selo e um carimbo em comemoração ao Dia do Psiquiatra e aos 50 anos da ABP. Gostaria de parabenizar todos os colegas pelo nosso dia, pelo 13 de agosto, e a ABP em especial pela criação dessa data, que vem homenagear todas as pessoas que desenvolvem essa atividade, né, com tanta ética, com tanta determinação em prol do bem-estar e da saúde dos nossos pacientes. Nesse 13 de agosto é celebrado o Dia do Psiquiatra. É uma data simbólica, mas é importante a gente lembrar que se trata de uma luta diária em prol da saúde mental. Um conceito que vem sendo felizmente reformulado ao longo dos anos, onde antes só se falava em doença mental, hoje já entende-se a questão do psiquiatra na prevenção da saúde mental. E eu mando um abraço para todos os colegas psiquiatras, médicos residentes, e que não nos falte nunca vontade e determinação de seguir adiante, sempre inovando. Não precisamos reinventar a roda, mas é possível sim trabalhar com ética e muita inovação em prol da saúde mental. Um grande abraço a todos, Hélio Fábio. Ser psiquiatra é olhar além do humano, é entender a alma humana, é poder desvendar os mistérios da mente e reduzir o sofrimento humano. Para isso é importante empatia, atenção, sensibilidade, essa capacidade de querer compreender o outro para ajudar a diagnosticar e tratar as doenças emocionais. É muito importante a atuação do psiquiatra baseado em evidências científicas e ter esse olhar empático com o outro para minimizar o sofrimento humano. Parabéns a todos os psiquiatras, parabéns à Associação Brasileira de Psiquiatria. Olá, boa noite, está no ar o ABP-TV, estamos ao vivo, agora 20 horas e 33 minutos, hoje um especial, porque é Dia do Psiquiatra. Aqui no estúdio ao meu lado está o Dr. Antônio Geraldo da Silva, a quem eu desejo boa noite e parabenizo pelo seu dia, doutor. Me fala um pouquinho sobre a criação, como é que foi a criação do Dia do Psiquiatra? Bom, o Dia do Psiquiatra surgiu em função de querermos fazer algo para diminuir ainda mais o estigma que as pessoas tem em relação a quem padece de alguma doença mental. E para isso, vamos dizer assim, seria necessário retirar um grande estigma que é ir ao psiquiatra, o medo que as pessoas têm de ir ao psiquiatra. E achei que o psiquiatra brasileiro, até por tudo que ele tinha feito ao longo dos anos e saído do terceiro mundo e hoje está no primeiro mundo da ciência mundial, né? A psiquiatria nossa hoje é de excelência, então merecia uma data. E daí veio a ideia, nós iniciamos esse projeto e o projeto seguiu adiante e hoje é público e notório e todos aqueles que seguem a área de saúde, todos aqueles que acompanham
a saúde do brasileiro. Sabe que hoje é o dia do psiquiatra, porque todos hoje já têm domínio público dessa data, que era comemorada inicialmente entre nós, agora já é comemorada com toda a população. Parabéns a todos os médicos e psiquiatras que estão assistindo o ABPTV de hoje. Nesta edição especial, vamos falar sobre depressão. Para debater o assunto, recebemos o médico psiquiatra, presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAL, diretor e superintendente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, Dr. Antônio Geraldo da Silva. Recebemos também o médico psiquiatra, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, presidente da Associação Psiquiátrica Ciro Martins, Dr. Cláudio Martins. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta pelo YouTube e Facebook, você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. Doença que atinge cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, a depressão será até 2020 a principal causa de afastamento do trabalho. A busca por tratamento para os transtornos psiquiátricos como a depressão encontra obstáculo no preconceito, o que é uma realidade para assuntos relacionados à saúde mental. O programa ABPTV de hoje, 13 de agosto, dia em que comemoramos o Dia do Psiquiatra, apresenta o especial sobre o tema depressão. Então, estamos ao vivo, envie a sua pergunta. Hoje, nesta edição especial, doutor, nós fomos até as ruas para ouvir da população quais são as principais dúvidas sobre o nosso assunto. Então, já temos a primeira pergunta. Vamos lá. Meu nome é Francisco Romualdo e eu gostaria de saber se a depressão tem cura. Muito bem, essa é uma excelente pergunta. A depressão, eu vou dar para dar essa resposta, eu vou dar alguns dados, porque a explicação ficará melhor para que todos possam entender. Olha só, a depressão ela tem uma prevalência que quem já teve ou terá depressão ao longo da vida em 20 a 25% da população. Então, quem nunca teve pode vir a ter ou está tendo. Isso dá um total de 1/4 da população mundial. Muito bem. Depois que você tem uma vez, você tem 50% de chance de ter a segunda vez. Quando você deixa ter a segunda vez, você tem de 70% a 90% de chance de ter a terceira vez. E você deixou ter a terceira, você tem acima de 90% de chance de voltar a ter e ter a quarta vez. Então veja bem, tem gente que vai ter uma vez e 50% de chance nunca mais vai ter a segunda vez. Mas se deixou ter a segunda vez, isso já vai diminuindo, né? A quantidade de possibilidade de você voltar a ter vai aumentando. Então, nós temos alguns pacientes que vão ter cura, vai ter uma vez e nunca mais vai ter na vida, né? 50%. Mas, se não tratar adequadamente, aí vem a segunda vez, vem a terceira vez, porque a depressão é uma doença crônica e recorrente. Quer dizer, ela vai e volta. Ela continuará voltando se você não tratar adequadamente. Por isso que a gente fala tanto de promoção da saúde, por isso que a gente fala tanto de prevenção da doença. Então, nós queremos fazer promoção de saúde e, além de promover a saúde, nós queremos prevenir que a doença apareça. O tratamento deve ser visualizado para você tratar o quadro, mas prevenir os quadros que virão. Então, a forma, o tempo que você vai tratar, como você vai tratar, isso depende de idade, depende de sexo, depende de história familiar, depende de tempo de doença que você chegou até o psiquiatra para iniciar o tratamento. Então, todas essas variáveis vão estar envolvidas. Então, um grupo vai ter cura e o outro não. Alguns vão tomar remédio, nunca mais vai tomar na vida, e outro grupo vai ter que tomar remédio para sempre, até que apareça novas modalidades de tratamento, novas possibilidades de tratamento, fazendo então a doença não voltar mais. Mas por enquanto é isso que nós temos. Vamos direto agora para o Rio Grande do Sul conversar com o Dr. Cláudio Martins, a quem eu desejo uma boa noite e agradeço muito, doutor, pela sua participação na edição de hoje. Boa noite, uma satisfação, uma alegria poder compartilhar com meu colega Antônio Geraldo
o Dia do Psiquiatra e com todos os telespectadores, e abordando uma temática que, como o próprio Dr. Geraldo colocou, abrange uma grande parcela da população, e eu acrescentaria, assim, quando a gente fala diretamente das pessoas envolvidas em desenvolver um processo depressivo, nós temos um universo bem maior, porque nós temos todos os familiares ou as pessoas que estão vinculadas diretamente a alguém que padece de depressão. Então, se nós pensarmos em termos de saúde pública, a gente utiliza muito a multiplicação por 4 vínculos diretos, uns mais, outros menos. Nós vimos que praticamente qualquer pessoa tem alguém próximo que padece de depressão. Portanto, muitas das intervenções, e talvez essa seja uma da proposta, tanto na prevenção quanto no próprio prevenção, tanto da existência de um quadro depressivo como do agravamento da depressão, entra muito também do envolvimento dos grupos familiares e das pessoas chaves de relacionamento, né? Porque muitas vezes há uma postergação da busca de uma assistência, de algum nível de tratamento, em função justamente pela questão do estigma. E aí o que ocorre? Um agravamento de doença, enquanto muitas vezes chegam para a busca aos nossos consultórios, ou a busca de um nível de assistência, já num grau mais avançado. Eu costumo dizer que é uma doença como outra qualquer. Uma coisa é a gente iniciar a tratar uma pneumonia na sua fase inicial, e outra a gente já ter que atender um quadro de pneumonia com já avançado, já atingido vários lobos dos pulmões. Então, é um quadro bem mais complexo. Então, é muito importante que as pessoas não fiquem com a ideia que isso vai passar, né? Porque essa é muito assim, não, isso, doutor, eu demorei porque achava que ia passar, que não era nada. Ok, doutor Cláudio, obrigado. Muitas perguntas chegando, agora 20 horas e 41 minutos, então vou pedir para os doutores serem aí objetivos nas respostas para a gente atender o maior número possível de pessoas. Agora a gente vai, doutor Antônio, ouvir a segunda pergunta que nós ouvimos nas ruas aqui em Brasília. Meu nome é Maria, eu queria saber se o remédio para depressão, se ele causa dependência. Vem em tarja preta e vem escrito, né? O abuso deste medicamento pode provocar dependência física e psíquica. Os antidepressivos, eles não são tarja preta, então eles não provocam dependência física e psíquica, mas eles podem provocar uma chamada síndrome de retirada. E isso é preciso ter cuidado para quando você vai fazer a retirada do antidepressivo. Tem que ser lento e gradual para que a gente não tenha os sintomas da síndrome de retirada. Doutor Cláudio Martins, chegou aqui uma pergunta pelo Instagram da ABP, da Eudileia Silva. Ela pergunta quais os grupos de depressão que existem hoje. Olha, a gente tem núcleos depressivos dependendo dos processos de doença, né? Se a gente for pensar assim, nos transtornos depressivos maiores, as coisas vinculadas a transtornos de humor bipolar, a depressões reativas. A gente vai catalogando, sistemas classificatórios são amplos e tendem a nos ajudar a hipótese diagnóstica. Mas o mais importante, talvez a gente possa pensar, é nos núcleos, nos sintomas que aquilo gera uma disfuncionalidade da pessoa, ou seja, que a sua perda persistente de ânimo, de disposição, de tristeza, de incapacidade, alterações do sono, alterações do apetite, em que grau que incapacitam parcialmente a pessoa, tanto no sentido de envolvimento nas suas relações interpessoais, no sentido laboral, e o que a gente chama assim, uma anedonia, ou seja, uma ausência de prazer. Então, esses aspectos, a intensidade desses sintomas é que são o ponto importante para que a gente possa fazer algum nível de intervenção e que possa auxiliar a pessoa a sair desse processo de desajuste mental e funcional. Obrigado, doutor. Doutor Antônio, chegou aqui uma pergunta pelo YouTube, é a seguinte: é possível ter transtorno de pânico e depressão ao mesmo tempo? Muito bem. As doenças mentais, elas são doenças como quaisquer outras doenças, como pneumonia, como diabetes, como pressão alta. E uma pessoa pode ter diabetes e pode ter pressão alta. Então,
Então, a pessoa pode ter depressão e pode ter, sim, o transtorno de pânico. O que a gente observa no que nós chamamos de comorbidades, quer dizer, doenças conjuntas? É que você pode, numa boa escolha, escolher um medicamento só que trata os dois quadros. Isso é possível de acontecer. Doutor Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul, temos mais uma pergunta em vídeo a ser respondida. Meu nome é Bruno e eu queria saber como é feito o tratamento da depressão. Bom, essa é uma questão bem ampla e, como o doutor Geraldo colocou antes, vai depender muito do estágio da depressão e das etapas na qual a gente vai. De uma forma geral, a abordagem ela é a mais ampla possível, desde que se possa integrar os aspectos biopsicossociais que incorporam um processo depressivo. Então, se utilizar medicamentos, psicoterapia, suporte social, rede familiar, às vezes intervenções, dependendo da gravidade, algum tipo de procedimento que nós utilizamos em psiquiatria. Então, importante é o diagnóstico para que se possa ter um plano terapêutico adequado para cada caso. Obrigado, doutor. Nesse especial do Dia do Psiquiatra, estamos falando sobre depressão. Envie a sua pergunta. Doutor, pelo Facebook, uma internauta perguntou o seguinte: é possível uma pessoa ter depressão e continuar desenvolvendo as suas atividades normais do dia a dia, porém, quando está em sua zona de conforto, não sentir vontade de levantar da cama? Sim, é possível. Porque o quadro depressivo, você pode ter o quadro depressivo leve, moderado ou grave. Se a pessoa tem um quadro depressivo leve ou moderado, ela pode fazer todos os seus esforços para poder sair de casa, para poder trabalhar. Às vezes a única fonte que ela tem de relacionamento humano, de relacionamento social, de fonte de prazer é o trabalho, ou essa é a única fonte de renda da pessoa. Então ela junta todos os esforços para poder trabalhar, para poder produzir, e quando chega em casa ela vai recarregar as energias, vai descansar, ou não quer contato nenhum com ninguém, com nada. Tudo isso é possível. Há uma variabilidade de apresentação do quadro depressivo e isso vai depender da cultura, de onde mora, da temperatura, da região do país que mora. Tudo acaba tendo uma influência muito grande. Inclusive, quando a gente fala de região, de país, tudo isso tem referência, porque nós, inclusive, temos uma depressão sazonal, que é uma depressão que aparece durante o inverno, por exemplo. Mas, no caso, a resposta é possível, em função do subtipo de depressão que a pessoa apresenta e o estilo de vida e a possibilidade de vida que a pessoa venha a ter. Doutor Cláudio, mais uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook é a seguinte: tenho durante o meu trabalho a nítida impressão de aumento de quadros depressivos refratários ao tratamento. Existe esse aumento de fato? O que a gente pode identificar é que fatores estressores ambientais, eles podem ser um componente de agravo de processos depressivos. O estresse faz parte da nossa vida, né? Seja qual for a atividade que nós estamos envolvidos. Quando a gente tem um processo depressivo, a gente tem uma vulnerabilidade maior. Então, fica mais sujeito a qualquer tipo de fator estressor, que pode ser desde situações de trabalho onde se é mais demandado, mais exigido, e a pessoa está com uma limitação na sua capacidade produtiva, e aí realmente pode se acentuar os sintomas depressivos. Como às vezes há o estresse familiar, situações de conflitiva interfamiliar, que a pessoa não está conseguindo elaborar adequadamente ou se adaptar naquele processo. Tudo isso colabora. 20h48, agora a ABP tem um recado para você. Muita gente já ouviu falar da depressão, mas pouca gente sabe exatamente o que é esta doença ou que existem diversas formas de depressão. E menos gente ainda sabe o que é a depressão bipolar, que existem tratamentos específicos para cada tipo de depressão, inclusive para a depressão bipolar. Saiba mais em tanahoradefalar.com.br e fique atento. Especial Dia do Psiquiatra, estamos falando sobre depressão. Doutor Antônio Geraldo, temos mais uma pergunta das ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Bruno e eu queria saber como é feito o tratamento da depressão.
Meu nome é Cristina e eu gostaria de saber quem teve caso de depressão na família, se tem mais chances de ter. Doutor. Muito bem, Bruna. Vamos responder. A depressão, ela tem características genéticas. As doenças mentais, ela tem a seguinte característica que é importante falar. Assim, você tem um código genético, então você traz isso hereditariamente, você traz isso no sangue, a tendência de ter determinadas doenças. A depressão também é assim. Ela tem uma informação genética que você pode vir a ter ao longo da sua vida. Então, se você tem um ente na família que tem depressão, o pai ou a mãe, ou os dois, você vai ter uma chance maior de ter. Se você tem um irmão que tem depressão, você tem uma chance maior do que a população em geral de ter. Então, é importante prestar atenção nisso, é importante contar isso na história quando você for ao médico, clínico geral, ginecologista e tal, ou quando você for ao psiquiatra. Porque ele, sabendo disso, ele pode direcionar seu tratamento de uma forma mais objetiva e te ajudar melhor ainda. Ok, doutor. Vamos ver agora a próxima pergunta para o Dr. Cláudio Martins. Meu nome é Alex Gabriel e eu gostaria de saber como é que é uma consulta com um psiquiatra para tratar de depressão. Muito bem colocado, Gabriel. Às vezes isso cria uma fantasia. O que busca o psiquiatra? Busca que nem qualquer médico, é colher uma boa história, fazer uma anamnese, ou seja, ter ideia do processo da linha evolutiva. As doenças, elas são processo, então é muito importante ver na sua linha de vida fatores que possam colaborar para o seu processo depressivo, aí desde a predisposição genética, fatores estressores precoces na vida da pessoa, o que está ocorrendo naquele momento, há quanto tempo aquele processo depressivo está sendo desenvolvido na pessoa. E um ponto importante que eu gostaria de salientar, que depressão não é sinônimo de tristeza. Tristeza é uma emoção humana, assim como nós temos alegria, mas sim um conjunto de sintomas, né, que vão por aquilo que nós já comentamos aqui, falta de energia, de ânimo, uma persistência, um isolamento, alterações do sono, do apetite, falta de prazer. Então, é um conjunto de sintomas que vão se agravando. Então, numa consulta psiquiatra, o psiquiatra tenta identificar isso para buscar um plano de tratamento junto ao seu paciente que seja viável, ou seja, que possa incorporar aspectos biopsicossociais, psicoeducação, auxiliar a pessoa a entender o seu processo depressivo, e muitas vezes a pessoa até fica se culpando de ter aquilo, uma coisa que ninguém tem culpa, porque é um processo de doença. Obrigado, Dr. Cláudio. Dr. Antônio, aqui pelo Facebook o internauta está perguntando se o Roacutan, medicamento dermatológico, pode ter alguma interação com antidepressivos e se ele pode influenciar em quadros depressivos. As duas respostas é sim e sim. Realmente essa é uma medicação que ela tem um grande espectro de interação medicamentosa. E como nós estamos falando de antidepressivos em geral, um medicamento que tem um grande espectro de interação medicamentosa, com certeza tem sim uma interação com a maioria dos antidepressivos. Em relação a influenciar quadros depressivos, também é um fato que nós comprovamos na clínica diária, no nosso dia a dia. Então, quem tem uma tendência a ter um quadro depressivo, é melhor que tem uma história familiar ou uma tendência a ter, é melhor não usar essa medicação, porque realmente pode desencadear um quadro que poderia nunca aparecer na pessoa. Se tiver uma outra opção de tratamento dermatológico, é melhor fazer isso. Escolha a outra opção. Dr. Cláudio, pelo YouTube recebemos a seguinte pergunta. Após a morte de um ente querido, qual o tempo limite para que os sintomas sejam realmente atribuídos ao luto e não a um transtorno depressivo? Cada essa questão, quer dizer, luto não é necessariamente um processo depressivo, mas sim sintomas que são necessários, às vezes, para a pessoa elaborar. Então, a gente tem várias etapas do luto, né? Um processo de luto, geralmente, dura de 6 meses a 2 anos, mas vai indo num processo gradativo de readequação, capacidade interna da pessoa de estar em enfrentamento. O quanto passa a ser um luto patológico, que nós chamamos, é quando há uma incapacitação parcial da pessoa em retomar as suas
rotinas de vida, seja nas suas relações interpessoais, seja na questão do trabalho, na sensação de prazer. Mas um processo de luto, o tempo é o melhor remédio, ou seja, a pessoa precisa de um período temporal, e a gente sempre tem que cuidar que o tempo emocional não acompanha o tempo cronológico, então são etapas evolutivas do processo de luto que são necessárias para que a pessoa retome a sua forma de funcionar. Se ela não retomar, ela está desenvolvendo aí sim um processo patológico e já aí num processo depressivo. Doutor Antônio, aqui pelo Facebook recebemos a seguinte pergunta. Primeiramente, ela parabeniza pelo nosso tema e pergunta: há alguma estimativa por parte dos senhores do percentual de sucesso, remissão total dos quadros depressivos em suas práticas? Sim, claro. Eu expliquei exatamente mais cedo, assim, quem tem um quadro depressivo tem 50% de chance de ter o segundo. Isso significa também que quem tem um quadro depressivo tem 50% de chance de nunca mais ter outro quadro depressivo. Tudo isso vai depender do tratamento, dos cuidados que você tem com sua própria saúde, do que você faz para promover a sua própria saúde e o que você faz para prevenir a doença. Porque se a pessoa usa droga, usa álcool, usa muitos estimulantes como cafeína, nicotina, esse é um problema. Você vai ter uma perspectiva de futuro pior, né? Tudo isso faz parte dos cuidados que você deve ter, porque a gente chama de higienoterapia. São cuidados que você vai ter com sua saúde para ter uma vida melhor, uma saúde melhor, uma perspectiva de resposta plena também melhor. Então, isso depende do paciente e depende dos cuidados que ele aprende. Mas, com certeza, álcool e drogas e estimulantes como cafeína e nicotina é sempre um problema, sempre piora o que nós chamamos de prognóstico. Quer dizer, qual é a perspectiva de melhora para o futuro, né? Que é o resultado futuro desse tratamento. 20h56, estamos ao vivo falando sobre depressão. Agora eu tenho um anúncio importante para você. A internação psiquiátrica é fundamental para o tratamento de transtornos mentais graves. Por isso, ela deve ser feita em um ambiente que favoreça a recuperação do paciente. Localizada em Salvador, a Olist é uma clínica de referência em saúde mental no Norte e Nordeste. Com uma equipe multidisciplinar e estrutura planejada, nossa proposta é uma internação que recupere a liberdade tomada pelo transtorno mental, devolvendo o paciente ao convívio social. Olist Psiquiatria, um lugar completo, feito para cuidar. Você também pode anunciar aqui no ABP-TV. Entre em contato pelo e-mail comercial@abp.org.br. Lembrando que você pode acompanhar essa transmissão ao vivo pela sua Smart TV. Basta acessar o aplicativo do YouTube, digitar ABP-TV, você vai encontrar a nossa live e pode assistir no conforto da sua sala, na sua televisão. Doutor Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul. Agora tenho mais uma pergunta vinda das ruas. Vamos ver. Meu nome é Natália e eu queria saber o que eu posso fazer para ajudar se um familiar meu tem depressão. Bem colocado, Natália, muito importante. O primeiro passo é poder entender que há um processo de doença, né? Muitas vezes, na intenção de auxiliar o familiar, há uma frase que eu julgo que é sempre importante a gente ter cuidado, que é você dizer para o seu familiar: não, você tem que ter força de vontade, isso não é nada, isso é besteira. A gente tem que ir pelo inverso, saber que a pessoa que padece de depressão, o que ela mais quer é poder ter um outro perfil de ânimo, de disposição, de poder levantar da cama com vontade de fazer as coisas. E aí, muitas vezes, ela precisa de uma intervenção, de um reforço, justamente de motivá-la ou até levá-la para uma assistência médica adequada, no sentido de mostrar que aquilo é necessário, como tantas outras doenças, que às vezes a pessoa está relutante ou assustada com o seu próprio processo. Então é muito importante o suporte e também o entendimento e muitas vezes uma intervenção de levá-la, se está num quadro depressivo mais grave, que não consegue nem ter energia para buscar assistência, você também ajudar e ter um papel ativo de marcar consulta, levá-la no médico, enfim, isso é muito importante. Obrigado, doutor. Agora vamos ver o que é destaque no Semana ABP.
As inscrições para a prova de título de especialista em psiquiatria e certificados em áreas de atuação se encerram no próximo sábado, 17 de agosto. Os interessados devem acessar o edital e fazer sua inscrição somente pelo site. Confira em www.abp.org.br. Também estão na reta final as inscrições para o 6º Prêmio ABP de Jornalismo. Serão premiados trabalhos em 4 categorias: impresso, online, rádio e televisão. São R$20 mil em prêmios. As inscrições vão somente até o dia 15 de agosto, quinta-feira. Jornalista, participe! 21 horas pelo horário de Brasília, estamos falando sobre depressão. Doutor Antônio Geraldo, recebemos pelo YouTube a seguinte pergunta: na depressão resistente ao tratamento, pode usar mais de um antidepressivo? Está exatamente, nós temos umas coisas chamadas guidelines, exatamente para poder internacionalizar as formas de tratamento. Então, nós temos vários guidelines e a ABP, inclusive, está fazendo agora guideline de todos os quadros psiquiátricos de uma forma gradual até fazer o que seriam os guidelines da Associação Brasileira de Psiquiatria, quer dizer, as formas de tratar. Dentro dos guidelines, a gente faz exatamente usar um antidepressivo primeiro. Quando você chega em dose máxima de 1, 2 ou 3 e não tem o resultado que você quer, aí que você começa a perceber que a depressão está tendo uma não resposta, aí a gente tem que fazer isso, a gente tem que associar 2 tipos de antidepressivos. E isso é possível sim, porque às vezes você tem um antidepressivo que ele é mais serotoninérgico, que a gente chama, por exemplo, de inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e o outro que é mais dopaminérgico, por exemplo, ou que seja mais noradrenérgico, ou um que seja melatoninérgico. Então, são possibilidades distintas de você fazer tipos de associações que pode ajudar na resposta ao tratamento do paciente. Então, a gente tem hoje, inclusive, outras formas de atuação de antidepressivos e que se faz necessário para esses tipos de quadros. É comum, nada demais, está dentro dos guidelines fazer esse tipo de associação. Doutor Cláudio Martins, recebemos aqui pelo Facebook a pergunta: a depressão apresenta uma sintomatologia muito subjetiva, sendo comum nas perícias médicas o periciando alegar queixas de depressão com o intuito de obter um ganho secundário. Como distinguir um quadro real de uma simulação? Projeto a pergunta. O pessoal da perícia sofre muito com isso. Tem vários colegas, enfim, que a interpretação do processo depressivo ele tem tanto sentimentos subjetivos como manifestações comportamentais externas. É como vários outros processos, né? As pessoas que tentam burlar o sistema pericial, eles façam de várias maneiras, chegam até de perna engessada, alegando várias questões. Algumas vezes, aí é um outro perfil de funcionamento. A pessoa que tenta fazer esse tipo de processo na realidade, ele tem um núcleo que a gente chama de sociopatia, ou seja, ele quer transgredir, burlar, estar irregular em função de uma vantagem própria. A identificação está sempre no entendimento do processo da doença, né? Na linha de vida, nos antecedentes, na predisposição genética, nas etapas, a identificação de fatores estressores, como é que se manifesta esse quadro. Quer dizer, doença é processo, né? Doença mental é processo, ela não é um corte transversal que acontece da noite para o dia. Né? Então, a gente tem que ter um entendimento, ou a não ser que haja um fator desencadeante bem claro, um choque, um uso de drogas, como o Antônio Geraldo falou, enfim, que possa dar uma modificação comportamental e de humor extremamente rápida. Então, é importante essa identificação da linha de vida evolutiva da doença. Ok, doutor, obrigado. Doutor Antônio, gostaria de complementar? Sim, eu acho que essa pergunta deve ter sido feita por algum colega médico e mostrando assim a dificuldade que às vezes tem realmente na perícia de saber o que é simulação e o que é a doença. Primeiro passo, tem que acreditar no relatório médico, que é quem faz o segmento, quem acompanha a pessoa, porque a depressão ela pode aparecer com várias faces, né? A depressão tem muitas faces
E você não pode jamais cometer o erro de não adequar ali o ato pericial e essa pessoa cometer um suicídio, essa pessoa parar de tratar ou voltar a trabalhar sem condições para tal. O que eu sugiro sempre? É colher uma história bem completa e pegar os detalhes. Por exemplo, você está tratando, está doente? Não está. Você está tratando há quanto tempo? Qual remédio você está usando? Aí você verifica se é um antidepressivo, se não é antidepressivo. Vê a frequência com que ele está indo no psiquiatra. Está indo semanalmente? Está indo quinzenalmente? Ou tem 6 meses? Então não está em tratamento. Tem 3 meses que foi o psiquiatra, não está em tratamento. Porque o tratamento psiquiátrico é de tratamento mensal, porque os medicamentos são controlados, e você só pode prescrever esses medicamentos controlados para no máximo 2 meses. Então, se a pessoa está voltando ao psiquiatra a cada 3 meses, 4 meses, como é que ele está fazendo? Alguém está errando, ou está dando esse remédio excessivamente. E como que você dá medicamento excessivo, ou de qualquer forma que seja, para alguém que está afastado do trabalho e vai ver a cada 2, 3 meses? Como é que é tão importante, tão grave, e você não tem uma frequência de acompanhamento do paciente, você não está com ele ali, seguido de perto? Se é grave e precisa voltar para o trabalho, o tratamento tem que ser intensivo. Então, são detalhes que você pode pegar na colheita da história com o paciente, porque às vezes ele fala assim, eu estou usando antidepressivo, já tem 6 meses. Ok, qual antidepressivo? Aí você vai ver um faixa preta, é um ansiolítico, é um hipnótico, é um euhípnico. Então, não está em tratamento de depressão em si. É preciso colher tudo isso e ver os sinais, os sintomas que a pessoa apresenta ali naquele momento, se é condizente com os sintomas cardinais, vamos dizer assim, da depressão. É preciso conhecer um pouco mais, ler sobre isso, até porque das 10 causas nós temos 10 causas do afastamento do trabalho mais importantes. 5 são doenças mentais. Então é importante que o perito conheça um pouco mais da área psiquiátrica para que possa ajudar até o bom desempenho do perito. Doutor, 21h06, muitas perguntas chegando. Aproveite para responder mais uma pergunta em vídeo. Vamos ouvir. Meu nome é Luana e eu queria saber por que hoje em dia parece ter muito mais casos de depressão do que antigamente. Fique à vontade. Muito bem. Eu queria só que repetisse a pergunta da Luana, só para ouvir um detalhe. Pode repetir? Meu nome é Luana e eu queria saber por que hoje em dia parece ter muito mais casos de depressão do que antigamente. Pois é. Essa pergunta dela, eu pedi para repetir, para pegar um detalhe na pergunta. Não tem... Eu não enxergo que tem mais casos de depressão. Eu acho que nós temos mais diagnóstico, nós temos uma universalização do conhecimento, nós temos uma diminuição do estigma, fazendo com que se fale mais sobre isso. Nós temos mais interesse da população sobre o assunto, nós temos mais divulgação. Isso me leva a ter uma dúvida se realmente nós temos mais casos. Talvez nós temos mais conhecimento. Bom, isso é uma forma de pensar, mas eu posso me contrapor e achar ao mesmo tempo que tem mais casos sim. Por quê? Porque nós temos mais fatores desencadeadores de quadros depressivos. Nós temos mais noites sem dormir, então mais supressão de noites de sono. Nós temos mais uso de álcool, nós temos mais usos de estimulantes, nós temos mais usos de droga. E aí, qual que é a minha resposta? A minha resposta é que nós temos tudo isso associado e que dá uma aparência que é muitíssimo maior a quantidade, mas não é. A gente tem mais sim, mas não é essa epidemia que as pessoas consideram. Apesar que tem um livro que fala que nós temos uma epidemia de doenças mentais. Eu acho que tem uma junção das duas coisas, um aumento, mas temos mais divulgação. E à medida que o estigma vai diminuindo, se fala mais sobre o assunto. É o que eu penso, o casamento de duas situações distintas. Eu não sei o que o Cláudio pensa sobre isso. Doutor Cláudio, deseja complementar? Eu concordo plenamente o seguinte, que na medida em que vai se ampliando o conhecimento das doenças, tanto a nível da população quanto dos médicos, vai aparecendo melhores diagnósticos, né? E isso aparece em vários segmentos, não só de psiquiatras, mas dos clínicos, enfim, em geral. E, ao mesmo tempo,
a diminuição do estigma permite que haja uma aceitação, que, por exemplo, a depressão não passa a ser mais nome feio, passa a ser um processo de doença, porque havia até um constrangimento, né, das pessoas manifestarem, dizerem, ou familiares poderem falar sobre isso. Então, na medida em que haja essa divulgação em próprio interesse da mídia, tem se aparecido muitas vezes e faz um serviço muito bom no sentido de divulgação para que possamos realmente dar uma assistência adequada para essas pessoas. Então, eu concordo plenamente, eu também não tenho essa percepção de que há mais casos em termos de prevalência, até porque os estudos epidemiológicos não apresentam muitas mudanças nesse sentido no transcorrer das décadas. Eu diria até anterior, que onde não havia estudos epidemiológicos, a depressão sempre ocorreu no ser humano, né? Ela faz parte dos processos, a própria literatura, os filósofos já descrevem casos bem clássicos depressivos, né? O que ocorre é justamente essa possibilidade de uma identificação maior pelo avanço do conhecimento da ciência. Registrar aqui um comentário da Mayra Pinheiro. Parabéns aos psiquiatras pelo dia dedicado àqueles que escolheram cuidar da nossa saúde mental. Parabéns à ABP pela iniciativa do programa e pela qualidade da informação prestada à sociedade. Obrigado, Mayra Pinheiro, e a todos que estão comentando nas nossas redes sociais. Agora, doutor Antônio Geraldo, temos mais uma pergunta em vídeo. Vamos ver. Meu nome é Caterine e eu queria saber se crianças podem também ter depressão. Pois é, Catarina, o que acontece é o seguinte, como depressão é uma doença como outra qualquer, nós podemos ter crianças, nós podemos ter bebês com quadro depressivo, porque é uma doença como outra qualquer, pode acometer qualquer pessoa. Claro, ela tem uma faixa etária em que ela compromete mais, mas pode cometer criança, comete mais mulheres do que homem, é pior a depressão após a menopausa nas mulheres, por exemplo, mas você tem bebês que apresentam quadros depressivos e que há necessidade de tratamento. Você tem criança de 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque a depressão, uma pessoa não precisa ter um motivo específico para ter. Por ser doença, ela pode aparecer em qualquer época da vida, em qualquer pessoa, de qualquer idade e de qualquer formação. Infelizmente, é uma doença muito frequente e que a gente precisa cuidar de perto de quem padece dela. 21h11, estamos chegando ao final do ABP-TV de hoje. Gostaria de ir direto para o Rio Grande do Sul, conversar com o Dr. Cláudio Martins. Doutor, realmente um assunto aqui que demandou que chegaram muitas perguntas para a gente, um recorde aqui de participação no ABP-TV. Gostaria das suas considerações finais sobre esse assunto tão importante a qual debatemos hoje. Acho que o ponto principal aí é o que a gente está se propondo, né? A prevenção da saúde mental. Então, na medida que se tenha um entendimento, a gente pode buscar também várias formas de identificação precoce, a prevenção a vários níveis, né? Primário, secundário e terciário, ou seja, evitar que a doença ocorra com as próprias medidas de higiene, de saúde mental, de forma geral, evitando fatores complicadores, drogas, etc., né? Fatores estressores na vida, formas de buscar uma melhor qualidade de vida de uma forma geral e até umas prevenções primárias, secundárias e terciárias que são dos agravamentos, aí já numa intervenção eficaz no tratamento das pessoas. E outra é esse aspecto que nós estamos procurando aqui divulgar, contra-estímulo, para auxiliar as pessoas, tanto as pessoas que padecem quanto as famílias, para não procrastinarem a busca de uma assistência adequada, porque isso gera um agravo, perda de função, perda de satisfação de viver e gera uma ampliação do seu quadro depressivo. Doutor Cláudio Martins, em nome da ABP, gostaria muito de agradecer pela sua participação. Doutor Antônio Geraldo, suas considerações finais. Muito bem. Primeiro eu quero parabenizar todos os psiquiatras brasileiros que fazem hoje a psiquiatria brasileira de ponta. A psiquiatria brasileira é reconhecida internacionalmente. Nós temos o
Nós estamos entre os 3 melhores congressos de psiquiatria do mundo. Para quem entende de psiquiatria, para quem entende de saúde mental, para quem gosta do que é bom, sabe que nosso congresso está entre os 3 melhores do mundo. Quer seja no tamanho, quer seja na qualidade do congresso. Nós temos no nosso congresso hoje pessoas que vêm de cerca de 30 diferentes países. Nós temos uma pontuação da Associação Mundial de Psiquiatria, pontuação máxima de 30 pontos. Então, psiquiatras do mundo inteiro vêm aqui para fazer o congresso e ter essa pontuação, porque a qualidade é muito boa do nosso congresso, é excelente. Então, por que é? Porque os psiquiatras brasileiros são bons, trabalham bem, fazem um bom trabalho, estudam muito psiquiatria, e são eles que fazem o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, eles que mandam as propostas de mesas e entram na grade do Congresso exatamente as propostas enviadas por esses grandes especialistas. Então, aqueles que participam do Congresso Brasileiro, você pode saber que são todos de ponta, são os grandes psiquiatras que estão produzindo muito, que estão fazendo muito. Então, eles merecem todas as nossas palmas, eles merecem todo o nosso cuidado. E o melhor de tudo, são associados que fazem essa BP forte, que tem condição de ter um programa desse semanal para tirar dúvidas da população, tirar dúvidas de associados, tirar dúvidas de médicos não psiquiatras, que também são nossos associados e estão conosco nessa batalha por uma psiquiatria melhor, por um mundo melhor, trabalhando sempre na promoção da saúde e na prevenção da doença, porque é isso que faz a grande diferença. Nós gostamos de trabalhar com saúde, prevenindo doenças. Essa é uma especialidade fantástica. Parabéns a todos vocês, psiquiatras, que hoje estão comemorando conosco esse dia, porque é muito importante para nós e para a população brasileira ter esse nível de cuidado no Brasil. Muito obrigado de coração por fazer a BP tão forte, tão boa e tão significativa para a nossa população. Doutor Antônio Geraldo, muito obrigado pela sua participação, parabéns novamente pelo seu dia. O doutor citou sobre o CBP, você viu aí na tela o endereço para você se inscrever, cbpabp.org.br, não perca tempo. O ABP-TV de hoje fica por aqui, obrigado pela sua audiência. Na próxima terça-feira, às 20h30, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!